rolando, não? Tá dando certo, não? Som. Tá dando fonia. Tá dando grave, de grave. Ó, de grave, ó. Tem que afastar mais isso aí. Não, mas tá assim. Tem que ver se vai rolar com... Aonde que tá? Vai se embora. Teste. Me foram pedidos 2 minutinhos e eu já começo, tá? Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, paz e amor. Porque ele vive? Ó, Só pra gente ver porque ele vive. fala aí com ele só o som lá, como é que é. Ó, Som. 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 Isso aí. Oi. A voz tá ótima. Vê só a viola. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Todos e todas com A, com O, com arroba, com X. A todo mundo representado. Vamos começar o nosso segundo dia deste Seminário Internacional de Teologia, Vida, Esperança e Justiça, Jürgen Moltmann e a América Latina. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. E nós teremos, neste momento, uma devocional dirigida pelo professor Dr. José Mário, depois do que eu retorno. Bem-vindos a todos e a todas, participantes do Seminário Internacional de Teologia da Faculdade Unida. E nós vamos iniciar as atividades desse dia com um breve momento de devoção e reflexão. Gostaria de pedir que todos ficassem de pé para uma breve oração e logo em seguida nós seremos conduzidos em 2 cânticos. Deus da vida, nós te louvamos e te bendizemos por esse novo dia, que nós saibamos vivê-lo de maneira a agradar ao Senhor e também fazer bem ao nosso próximo. Que nós possamos refletir sobre a justiça, sobre a vida e sobre a esperança e viver de acordo com estas coisas.
Nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos convidar os nossos amigos para nos conduzirem em 2 cânticos. Bom dia a todos. Gostaria de contar com a participação de vocês para cantarem junto conosco. Antes de tudo, é um prazer enorme para nós que somos alunos da casa, somos alunos do 4º período, e é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui conduzindo os louvores junto com vocês. Vamos lá. 3, 4 e... É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No começo, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda
Não é cavaquinho não, tá, gente? O nome disso aqui é ukulele, instrumentos em havaiano. Um, dois, três, quatro. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei adorar o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, gente. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sede e fome são necessidades básicas dos seres vivos. Sem alimento ou sem água, nós simplesmente morremos. Infelizmente,
Quantas pessoas morrem no mundo porque falta o que comer e o que beber? Mas além de fome de pão e sede de água, nós, seres humanos, temos outras fomes e outras sedes. Fome e sede de beleza, fome e sede de afeto e de acolhimento, fome e sede de amizade, fome e sede de amor, fome e sede de prazer e realização, fome e sede de sentido para a vida, fome e sede de justiça. A palavra justiça na Bíblia aponta para a ideia de relações honestas, íntegras, equitativas, entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem e a criação. Eu gosto muito da ideia proposta pelo bispo anglicano N.T. Wright, que fala da justiça como ato de consertar ou endireitar as coisas, como nas palavras do profeta. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplainados. E por que é que nós temos fome e sede de justiça? Porque a justiça está ausente no nosso mundo. Ausente nas relações entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, entre brancos e negros. E quando falamos de ausência de justiça, falamos imediatamente do seu oposto, que é a injustiça e todas as suas consequências. Opressão, exclusão, miséria, violência, intolerância. E todos nós que vivemos na América Latina e que vivemos no Brasil, especialmente nos dias obscuros em que vivemos, sabemos bem o que tudo isso significa. Temos sede e fome de justiça, portanto, porque desejamos vê-la triunfar, porque ansiamos por novas relações, porque desejamos que as coisas sejam consertadas, porque ansiamos e esperamos novos céus e nova terra nos quais habitará a justiça. Mas esse sonho não é compartilhado por todos. Existem aqueles que vivem da injustiça, que se nutrem dela, que desejam que o mundo permaneça exatamente como ele está, injusto. Estes continuarão lutando com todas as forças para que as coisas permaneçam exatamente como elas são, pois não abrem mão de 1 centímetro dos privilégios que têm e se empenham em retirar os mínimos direitos daqueles que já têm tão pouco. E são estes que têm ao seu lado o poder do dinheiro, da mídia, das armas e, por tantas e tantas vezes, a bênção das igrejas, o boi, a bala e a Bíblia. Por isso, têm sido estes os vencedores, os que triunfam na história, o que só aumenta a sede e a fome por um mundo novo e mais justo. Mas Jesus diz que aqueles que têm sede e fome de justiça são bem-aventurados, porque serão fartos. Jesus fala a linguagem da esperança, pois nada melhor para um faminto do que a notícia de que haverá fartura. Mas será que podemos nos fartar apenas com promessas? Será que isso é apenas uma miragem, um sonho, do qual seremos obrigados a acordar para encarar a distopia em lugar da utopia? Será que devemos esperar pela fartura da justiça somente para o além da história? Ou serão estas palavras do Senhor um estímulo para que possamos, apesar da injustiça, continuar crendo e lutando na força que vem de Deus, do amor, da solidariedade, por um mundo mais justo, mais humano, mais inclusivo, mais igualitário? As palavras de Jesus são palavras de esperança. E como disse Moltmann, as afirmações de esperança estão necessariamente em contradição com a realidade presente e experimentável. Elas não resultam de experiências, mas constituem uma condição para que sejam possíveis novas experiências. Não pretendem iluminar a realidade que aí está, mas a realidade que virá. Assim, sedentos e famintos por justiça, nós esperamos e lutamos, lutamos e esperamos, até que sejamos fartos. E com o poeta, profeta amazonense Tiago de Melo, nós dizemos: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Amém. Nós vamos, nesse instante ainda, encerrar esse momento com uma oração, e eu vou convidar Dom Paulo Aires, bispo metodista, que está aqui conosco. Assim mesmo como estamos, vamos orar. Queremos agradecer-te, ó Deus, pela noite de repouso que tu nos deste, pelo abrigo,
pela proteção e pela segurança deste sono. Por esse novo dia nós te agradecemos também, pois nele se renovam todas as tuas misericórdias. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento que estamos vivendo, pela vida de cada irmã e de cada irmão que aqui está chegando. Queremos agradecer-te, ó Deus, de maneira particular, pela vida do nosso irmão Jürgen Moltmann, pelo seu testemunho, pela sua reflexão, pelos desafios que a sua teologia coloca diante da tua igreja e de cada um e de cada uma de nós. Queremos agradecer-te, ó Deus, por sua voz profética, pela sua voz pastoral, que nos tem animado, ó Deus, na caminhada de fé. E queremos, ó Deus, neste instante, quando a vida, a esperança e a justiça estão tão ameaçadas, aqui em nosso país e pelo mundo afora, quando milhões e milhões estão vivendo em meio da morte, da angústia e da injustiça. Queremos, Senhor, pedir-te que o Espírito de vida sopre sobre nós, sopre sobre toda a tua igreja, independentemente, ó Deus, dos rótulos que tenhamos, e que teu Espírito, ó Deus, sopre sobre nós, de tal maneira que vida, esperança e justiça sejam renovadas. Entregamos este dia nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que tu nos inspires, que tu nos orientes e que tu nos guies, pois nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Tá ligado? Está escrito, os pobres sempre os tereis convosco. Eu acho que nós deveríamos dizer, enquanto nós quisermos. Vamos então dar a sequência à programação, agora pela manhã. E quero convidar então para subir aqui ao palco o doutor Levi da Costa Bastos. Levi. Neste momento nós teremos uma conferência do Dr. Levi, um cristianismo de futuro. Essa conferência ela vai se dividir em 3 momentos. O Levi vai fazer a sua conferência. Após a conferência, ele decidiu abrir uma sessão de perguntas. E essas perguntas precisam necessariamente ser feitas por escrito, não serão feitas oralmente. Então, durante a conferência do Levi, quem tiver alguma pergunta, escreva, levante a mão, que o pessoal de apoio da Unida vai recolher a pergunta, me entregar. Eu selecionarei 4 perguntas que ele vai responder aqui, e as demais ele se compromete a levar para casa e responder por e-mail, se for necessário. Precisam, então, escrever o seu endereço eletrônico para que ele responda. Ao final da sessão de perguntas, o Levi vai apresentar o seu livro, e nós já estaremos, nesse momento, invadindo o momento de intervalo, mas o período de apresentação, assinatura de autógrafo do livro dele, vai invadir o período do intervalo. Eu só retornarei e tomarei a palavra quando voltarmos para a segunda etapa do evento, com o painel que será dirigido pelo doutor Adriano. Entendidos? Muito bem, Levi, a palavra é sua. Desejo todo o sucesso, que você tenha uma experiência agradável e frutífera. Deixa que eu coloque para você. Bom dia a todos, todas. Enorme satisfação para mim poder estar aqui hoje. Pela primeira vez eu venho à Faculdade Unida de Vitória e, por conta disso, eu quero agradecer especialmente ao professor Vanderlei Rosa, que, por pura generosidade, né, e companheirismo, me convidou para que também falasse para vocês hoje. Para mim está muito claro, e eu vou usar a analogia que foi usada no Rio de Janeiro pelo professor Cláudio Ribeiro.
Quem tem mais de 40 anos aqui, já morou no Rio de Janeiro por algum tempo, sabe que nos tempos que o Maracanã tinha geral, Bispo Paulo lembra disso, né? Antes de todo jogo tinha preliminar. E, de um modo geral, eram os meninos, júniores, né, que jogavam. O pessoal ia para ver o jogo, né, Claudinho? Do Botafogo, glorioso. E o interesse era o jogo de verdade, o jogo final, das 17 horas. Mas o pessoal torcia para os meninos para que eles não se sentissem desmotivados. Então, analogicamente falando, eu queria dizer o seguinte: gente, isso tudo que eu estou fazendo aqui é mera preliminar, nós queremos ouvir Jürgen Moltmann. Mas façam como o pessoal fazia no Maraca. Torçam por mim, sejam simpáticos a mim, para eu não ficar com complexo, né? Não me sentir mal. Já consegui, então. Posso terminar minha fala, já cumpri minha missão. Bem, eu só lembrar, eu falei com o professor Oswaldo, se mandarem 20 perguntas, né, para eu responder em casa, porque eu tenho que fazer comida para as crianças, eu tenho que dar banho na cachorrinha, eu tenho coisa para fazer. 20 eu acho tão bom, de bom tamanho. Tá? Eu quero, então, ratificar a minha alegria de estar aqui, agradecer à escola de ter me convidado. Quero, com muita alegria, fazer menção a pessoas amigas que estão aqui hoje. Vanderlei, você conseguiu juntar a Pleiade Wesleyana aqui, né? Estão entre nós o Bispo Paulo Aires, pessoa queridíssima minha, um dos mais brilhantes teólogos metodistas que nós temos, uma pessoa de uma capacidade intelectual e humana fascinante, que eu tenho muito orgulho de ter sido... eu não fui nomeado por ele, minha primeira nomeação, mas é uma pessoa queridíssima. Além do Bispo Paulo, nós temos também 2 outros metodistas aqui, ex-metodistas, um inclusive, o pastor Cláudio e a ex-pastora Nazarete Vantil, que foram meus colegas de faculdade, que hoje vieram aqui para nos encontrarmos também, e eu me alegro muito de revê-los, tempos maravilhosos que vivemos na Faculdade Metodista em Rua de Ramos, e o Bispo Rames, bispo da Igreja Wesleyana, metodista wesleyana. Ou seja, podíamos fazer um mini congresso arminiano aqui, sem problema nenhum, né? Pois é. O Adaí, eu acho que não chegou ainda, o outro pastor metodista, mas eu quero então cumprimentar. Está aqui? Ô Adaí, um prazer te rever. Nós nos vimos ontem. E, acima de tudo, sem desconsiderar demais de vocês todos, eu quero cumprimentar mais uma vez o professor Jürgen Moltmann, que tem sido para mim uma referência já há muitos anos. Eu fui aluno do professor Moltmann, tive o privilégio de vivenciar o que a gente pode chamar Canto do Cisne. O último ano dele de docência teológica, eu estudei com ele nos últimos 2 anos em Tubinga, e foi uma experiência fascinante, muito boa. Desde então, eu me tornei um Moltmanniano. John Kennedy esteve em Berlim e disse: Ich bin ein Berliner, ich bin ein Moltmannianer. Mas em que medida eu sou um Moltmanniano? E é muito importante falar isso, porque tem a ver com a minha palestra. Muito tempo atrás, eu disse para o professor Moltmann que eu era um Moltmanniano. E ele me repreendeu e disse: nada disso. Seja você mesmo. Ande pelos seus próprios pés. Siga o teu próprio caminho. Eu me sinto um Moltmanniano, especialmente porque ele me inspirou a andar pelos meus próprios pés. É um grande mal da teologia quando a gente se faz discípula de alguém, fica macaqueando as frases, estereotipos de alguém, sem, de fato, analisar criticamente aquilo e construir o caminho próprio. Nesse sentido, eu tenho muito prazer, eu sou um Moltmanniano. Jürgen Moltmann nunca foi para mim ponto de chegada, mas tem sido e seguirá sendo sempre ponto de partida, que inspira a minha vida e inspira muito. Por fim, nessa fala de introdução, e tem a ver com a minha fala também depois, sobre interlocutores. A gente estudou na história da igreja que no medievo, na escolástica, tinha uma frase lapidar que marcava a vida da sociedade medieval. Roma locuta, causa finita. O que a igreja dizia já estava dito. E qual o grande pecado da teologia na Idade Média? Não tinha interlocutores. A teologia medieval
de um modo, em certo sentido, no mínimo como nós entendemos interlocução hoje, ela não tinha interlocutores. A palavra final era sempre da igreja, e os teólogos, e não posso nem dizer teólogas, os teólogos do medievo, eles infelizmente não tiveram a oportunidade de ouvir reações ao que diziam. Eles não puderam ir para a rua e dialogar, de fato, um diálogo fecundo, que nos faz mudar nossa opinião, que enriquece nossa forma de pensar. Nesse sentido, também eu sou um moltmanniano, porque Jürgen Moltmann, diferente de uma geração que o antecedeu e que o sucedeu, infelizmente, fez uma teologia em diálogo fecundo com a vida, com o mundo. Se vocês tiverem a curiosidade, todos os grandes teólogos, desde Calvino, que eu acho que foi quem inventou esse negócio, têm as chamadas teologias sistemáticas. Rubem Alves um dia me perguntou, sistemática? O que é isso? Com aquele jeito brincalhão, às vezes mordaz do Rubem Alves. Jürgen Moltmann, se vocês pegarem toda a obra dele, vocês não vão encontrar um compêndio de 5.000 páginas que você enfia debaixo do braço e tem resposta para tudo. Ele fez uma teologia ao longo da vida, sempre em diálogo. E analisem a obra para vocês verem. Em 64, o problema era a escatofobia, ou escatomania, que seja o nome que a gente queira dar. Ele falou sobre escatologia no momento em que futuro tinha que ser trazido para o presente e transformar o tempo presente. Promessa que nos inspira a agir e transformar o mundo. Anos depois, em 74, em 78, vem o Deus crucificado. E o Deus crucificado pretende falar o quê? A cruz de Cristo e as implicações disso. No mundo onde pessoas tinham que ser crucificadas e morrer antes do tempo. E eu não vou aqui fazer uma descrição da teologia do Moltmann, porque isso não precisa. Mas eu me sinto moltmanniano na medida em que ele me inspirou para isso. Teologia é uma resposta de cada dia para as grandes angústias que as pessoas fazem, especialmente os mais pobres. E se há uma coisa que seria um péssimo tipo de teologia, e isso eu aprendi com Moltmann, é teologia hermética. Teologia que é um círculo viciado de teólogos que usam uma linguagem que só eles entendem e que ninguém mais se interessa. Os teólogos da Alemanha hoje correm um grande risco. As pessoas, mesmo as pessoas esclarecidas, escolarizadas, pegam um livro de teologia atual, dos teólogos atuais, leem 5 páginas e jogam fora porque não conseguem entender o que os teólogos estão falando. No fundo, os interlocutores dos teólogos, muitas vezes, são os próprios teólogos. Aí fica um círculo em si mesmado. Nesse sentido, eu me sinto um moltmanniano. Moltmann, ele, com essa paixão pela vida, paixão pelas angústias, pelos conflitos, pela solução dos conflitos, pelo confrontamento com os conflitos da vida. Imaginem vocês, eu me interessei pela cabala judaica, lendo Jürgen Moltmann. Me interessei pela cabala judaica lendo Jürgen Moltmann. Nesse sentido, eu quero dizer que a minha fala de hoje, ela pretende, ou pretenderia ser isso. Uma tentativa de encontrar interlocutores. Espero que eu seja fiel a isso. O título da minha fala é O Futuro da Fé Cristã e o Trato com a Verdade. Dentro de um título maior, um cristianismo de futuro. Terá a igreja um futuro? As primeiras gerações de cristãos e cristãs possivelmente fizeram essa pergunta, mas é pouco provável que a tivessem feito desde as mesmas preocupações que nós temos hoje. Atrás de nós, temos 2000 anos de uma história entrecortada de arbítrio, tirania e autoritarismos perpetrados pelos seguidores de Jesus Cristo. A igreja cristã deixou atrás de si, lamentavelmente, um rastro nem sempre louvável. Já com a chamada virada constantiniana, foi-se percebendo que o poder temporal poderia acabar por exercer um fascínio danoso aos cristãos e às cristãs. E, de fato, isso aconteceu. De perseguida, a igreja se transformou em perseguidora. Das catacumbas, ela se mudou para os palácios e nele se acomodou tão bem a ponto de lá nunca mais querer sair. Entretanto, já não se pode dizer o mesmo das gerações que estes sucederam.
O cristianismo estabilizado do quarto século não estava tão desejoso de se desfazer dos vínculos de poder deste mundo. Por conta disso, seu motto já não era mais Maranata, vem Senhor Jesus, mas sim Pro Mora Finis, retarda Senhor a tua vinda. Retarda por quê? Porque nós precisamos de tempo para usufruir os bens deste mundo. O vigor evangelizador das primeiras gerações de cristãos e cristãs fascinou o mundo mediterrâneo adjacente a este. Acabou, por isso, se convertendo em meio de sustentação do Império Romano em seus dias de esgotamento organizacional. Viu-se no ethos dos cristãos uma forma possível de revitalização do Império. Sua crença era de que a estrutura organizacional de seu Império de Constantino seria revestida de vigor com a assimilação do cristianismo. Ainda que o Império Romano só viesse a se tornar oficialmente cristão com Teodósio, foi com Constantino que foram lançados os fundamentos para isso. Naquela época, viveu-se o que chamou-se depois de Era da Hipocrisia. Constantino, cioso da unidade de seu vasto império, cuidou para que a igreja preservasse sua unidade interna. Os concílios ecumênicos, especialmente o de Nicéia, foram uma tentativa de preservar a integridade doutrinal da igreja e, por antonomasia, a do império. Os séculos que se seguiram mostraram que o poder temporal pode corromper e corromper visceralmente a vocação da igreja. Chegar ao poder e nele se perpetuar pode custar aquilo que a igreja tem de mais sagrado, seu sentido missionário diacônico. Em vez de colocar-se incondicionalmente a serviço do mundo, a igreja preferiu estabelecer-se como espaço de poder. Nesse sentido, não é surpresa que, como foi falado aqui, a gente tem a bancada da Bíblia. Falou-se da bala, né? Do boi e da Bíblia. Do quê? Bota, pois é. As cruzadas, as inquisições e a omissão anti-assassino de nações indígenas são alguns indicativos de que o centro de interesse havia sido distorcido. Em vez de pregadora do evangelho da salvação para todos os povos, a igreja converteu-se não poucas vezes em uma autarquia. Autarquia que não podia ver seu chamado fora de sua autopreservação. Em vez de uma comunidade de amor e serviço, ela revelou ser mais frequentemente uma organização ávida de poder e impiedosamente obstinada a sufocar todo e qualquer movimento visando a sua renovação. Ela não podia suportar os que queriam resgatar-lhe a vitalidade original. Neste sentido, é que se pode melhor entender o seu processo de institucionalização. Daquele movimento livremente frugal de seguidores de Jesus Cristo, o tempo fez surgir um organismo social de proporções e alcance universal. A Igreja de Cristo passou a ter que conviver com a polaridade do carisma, por um lado, e do poder, por outro. À medida que fincava raízes nesse mundo, a Igreja cristã foi criando estruturas. As suas instituições foram paulatinamente se formando e, nesta medida, sufocava o seu carisma fundacional. Do movimento ao redor de Jesus Cristo vieram, então, os ministérios ordenados, a liturgia paradigmática, a substância da pregação legítima, bem como os seus dogmas centrais, os quais deveriam explicitar a barreira entre o ortodoxo permitido por um lado e o herético do outro lado a ser combatido, coibido. Todavia, gente, equivoca-se quem pensa que a história da igreja possa se confundir exclusivamente com o amontoado de desvios e retrocessos. Ela corporifica, minha opinião, a dialética da vida humana, quando deixa transparecer tanto sua fortaleza quanto as suas fragilidades. A igreja é um organismo também humano. Desde o seu nascedouro, os seus adeptos foram capazes de transcenderem a si mesmos, mesclando os momentos de fraqueza ética com apaixonada vitalidade evangélica.
A luz de Deus nunca deixou de ser refletida por meio daqueles e daquelas que acolheram a boa nova da salvação na igreja. Por isso, é que se pode dizer que a igreja é mais, muito mais do que as suas instituições. Realmente, o cristianismo que sucedeu aos apóstolos viu-se posto ante dois polos desafiadores. Uma grande dinamicidade evangelizadora dos primeiros 3 séculos, sucedida por uma elaboração teológica de grande consistência, mas que, preocupada com a unidade da fé, colocou em risco a liberdade de interpretação das primeiras gerações de cristãos e cristãs. A ortodoxia, mesmo sem o querer, representou um grande risco de intolerância ante as diferentes e variadas formas de vivência religiosa cristã. Bem, vamos voltar à pergunta original. Terá a igreja um futuro? Sim. Ela terá um futuro sempre que se deixar inspirar pelo seu passado, por seu fundamento, Jesus Cristo. Nele está a destinação. Destinação, eu penso, o começo e o fim. Nele está a destinação da comunidade de crentes. A igreja tem futuro porque ela não caminha sozinha. Deus vai adiante, a conduzindo nas trilhas da vida. Nas trilhas da vida. Orientando-a em cada uma de suas opções. Nisso reside o grande risco da fé. Se deixar guiar por Deus e somente por Ele. Ser capaz de acolher a voz de Deus, mesmo quando todos os sinais conspirem em contrário. O futuro da igreja prende-se ao seu passado. Esta igreja, se de fato quiser ter um futuro, não pode esquecer-se do seu passado. Reconhecer seus desvios. Deixar-se reinventar a partir de novos desafios que o tempo presente lhe faz. A igreja não pode deixar de assumir a sua culpa. A sua culpa no trato com as coisas deste mundo. Deve confessar que nem sempre esteve tão próxima da vontade de Deus e da verdade. Nem sempre esteve tão próxima da vontade de Deus e da verdade, tanto quanto devia. Isto não vale somente para a igreja multissecular, fundada em Jerusalém, que se difundiu por todo o mundo. Em nossos arraiais mais próximos, esta também cometeu e, desgraçadamente, comete pecados. Ninguém que conhece a história do protestantismo brasileiro poderá, sem dolo, deixar de reconhecer o quão decepcionantemente tímido tem sido a sua inserção social. Ao longo dos anos, intercalou-se o silêncio conivente ante as injustiças sociais com uma inserção legitimadora do status quo. Pergunto a vocês, aos que têm mais de 40 anos, quantas vezes, com que contundência as igrejas cristãs evangélicas se posicionaram explicitamente contra o golpe? Eu me refiro, no caso, ao primeiro golpe, o de 64. Ao longo dos anos, intercalou-se o silêncio conivente. Ao longo dos anos, intercalou-se o silêncio conivente com as injustiças sociais, com uma inserção legitimadora do status quo. Ambas as posturas danosas. Hoje, urge que os cristãos e as cristãs de matriz evangélica se sintam chamados a reconhecer a sua vocação. Mas aonde? A sua vocação no serviço e na vivência da solidariedade entre os preteridos deste mundo, mas preferidos de Deus. No mundo é que está o nosso espaço para a vivência efetiva da fé. O palco da nossa vocação por excelência é a vida, tal qual nós a vivemos cotidianamente. Laetitia Dei, Laetitia Omni, glória a Deus est. A glória de Deus se vê na alegria dos homens. Na praça é onde as crianças brincam e é lá que a igreja tem que estar.
Para ela é que Deus nos faz seus missionários e missionárias. Estar no mundo, aberta aos seus desafios, demanda estabelecer uma ética que ame a vida, que não se regozije com a desgraça e a decadência dos seres humanos, mas que solidarize com o seu destino. O futuro da igreja deve ser marcado por uma profunda mudança moral. Mudança moral, por favor, não se confunda com moralismo, porque esse nós já temos de sobra. A ética que precisamos é, pois, a ética do amor incondicional pela criação, pelo cosmos, por tudo que Deus nos deu para como mordomos. Estou parecendo o Batista, né? Mordomia. Como mordomos administrar. Só o amor à vida poderá salvá-la. Sem tal ética, que não é outra senão a ética de Jesus Cristo, a igreja não pode ir muito longe em seu desejo de servir a Deus e ao mundo. Servir a Deus no mundo. A ética de Jesus Cristo nos lembrará de que sozinhos, isolados, não podemos levar adiante a suprema vocação de comunicar por todos os meios possíveis o infinito amor de Deus. Essa ética nos lembrará também de que conhecemos, mas conhecemos e em parte profetizamos. Logo, devemos estabelecer relações de complementariedade ecumênica com todos os nossos irmãos e irmãs, pertençam eles às nossas confissões de fé ou não. Fazendo isso, reconhecemos que a igreja não é mesmo dona da verdade. Isto é bom. Tal reconhecimento tem força curativa. Então, eu me chego ao segundo ponto, que é o trato com a verdade. O futuro da igreja e o trato com a verdade. Os muitos equívocos, alguns gravíssimos que a igreja cometeu e ainda comete ao longo de sua longa história, demonstram a sua humanidade. Ela é um agrupamento de pessoas de carne e osso. Nele se revelam o que os seres humanos têm de mais intrínseco: a generosidade, a mesquinhez, o egoísmo crasso, bem como o altruísmo extremo. Nada mais humano, portanto, do que a igreja. Mas isso nos leva a outra pergunta. Tem a igreja algo que extrapole a sua mera humanidade? Há algo mais do que boa vontade de homens e mulheres desejosos de viver no serviço desinteresseiro ao próximo? A isto não se pode responder de outra forma que não seja numa confissão de fé. Confissão de fé. A fé vê o invisível. A igreja é constituída de pessoas como cada um de nós, mas muito mais que comunhão fraterna de pessoas de bom coração, ela é também uma instituição divina. Coisa arriscada dizer hoje, né? Mas é fé. Ela foi pensada por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 a 14. Linda passagem. Em Cristo, ela tem seu fundador e fundamento. Por isso, e especialmente por isso, ela tem futuro. Jesus Cristo deu início ao seu ministério proclamando a chegada de um tempo novo. O reino de Deus, centro de sua pregação e ensino, havia irrompido. Ao redor de si, ele ajuntou um grupo de discípulos e discípulas a fim de prepará-los nos mistérios do reino recém-inaugurado. A estes, depois de um período ininterrupto de convívio e partilha, comissionou. Fez deles e delas seus apóstolos. Dele, nós cristãos e cristãs temos recebido um ethos. Esse jeito de ser e de viver o Evangelho é a mais segura garantia de que a igreja terá um futuro. O que determinará a sobrevivência da comunidade de crentes em Cristo está na exata medida com que ela se agarre a este seu fundamento. O que significa, então, viver sob a inspiração de Cristo? O que significa para a igreja ter a Cristo como seu fundamento? Fundada em Cristo, toda a igreja saberá que ela é apenas uma transmissora e nunca conteúdo da fé.
Como diz o credo, nós cremos em Deus, cremos em Cristo, cremos no Espírito Santo, mas cremos que a igreja é a comunhão dos santos. Credo ecclesiam, não é a mesma coisa que credo in Deo. Ela não deverá nunca pregar a si mesma, mas a Cristo e o seu reino. De fato, a igreja não tem em si mesma o seu fim. Seu fim está no Cristo. Para Jesus, no centro de tudo estava o amor, o qual deveria se irradiar nas relações sociais. Amar a Deus e amar ao próximo era a única coisa que de fato valia a pena. Na verdade, Jesus viveu a sua religiosidade, coração de seus contemporâneos, de modo intenso e profundo. Ele corporificou o homem de fé que não se permitia circunscrever-se ou limitar-se aos espaços do sagrado. Ele viveu sua profunda dependência de Deus no cotidiano da vida. Foi a festas, inclusive para desgraça de todos nós metodistas que somos conscientes, combatentes do álcool enquanto bebida. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ele não só bebeu, mas se esforçou que não faltasse para ninguém. Mas, Bispo Paulo, Bispo Rames, eu me mantenho fiel às nossas tradições. Fica tranquilo. Palavra de escoteiro. Estou citando o Spock, mas é escoteiro. Ela viveu sua profunda dependência. Já falei isso, né, gente? Espera aí. Foi a festas, comeu na casa de gente proscrita, Levi, Zaqueu, deixou-se rodear de crianças, coisa que os apóstolos não queriam, proibindo sua discriminação, acolheu mulheres de vida, abre aspas, duvidosa, fecha aspas. Elogiou por meio de metáforas os samaritanos, então considerados cidadãos de segunda categoria. E podia citar muitas outras coisas até onde ia a iconoclastia de Jesus. A liberdade de Jesus Cristo para amar a todas as pessoas, sem qualquer discriminação, pois é descoberto o quê? A hipocrisia de muita gente. Isso explica sua investida veemente, vigorosa, constante contra a conduta dos religiosos formais de seu tempo. Os fariseus são recorrentemente retratados nos evangelhos, especialmente em Mateus, como sendo pessoas que viviam só de aparências. Eram pessoas que exigiam do povo mais simples um padrão moral inatingível, mais ou menos igual aquele do livro do saudoso Orlando Boyer, Heróis da Fé. Aquilo não é historiografia, gente, aquilo é hagiografia. Aquilo é causa de neurose, porque fala de santos inumanos. Tal exigência só fazia crescer a sensação de pecaminosidade e insatisfação do povo, especialmente o povo pobre. Por causa disso, Jesus nos é anunciado nos evangelhos, especialmente em Mateus, como aquele que relativiza, de modo consciente, a religiosidade farisaica. Por quê? Por causa de sua esterilidade. De fato, mais vale a prática da misericórdia do que os sacrifícios. Vou repetir, mais vale a prática da misericórdia do que os sacrifícios. E neste particular, Jesus Cristo nunca tergiversou. Ou se vive o amor de Deus amando o seu semelhante, ou a religiosidade perde toda a sua significação. Qualquer culto sem solidariedade com os que precisam de solidariedade é inócuo. Não parece ser de modo reprovável, portanto, repensar a espiritualidade protestante e questionar seus limites, visando a dar-lhe mais concretude existencial. Queria saber quanto tempo ainda tem, porque eu estou ainda na metade só. Vou ter que cortar alguma coisa, né? Vamos lá. Nelson, vamos para o fim. O resto, eu compre o meu livro que vocês vão ver muita coisa, tá? Tudo foi tramado, hein, gente? O culto começou depois, e aí agora vem... É a segunda folha. Ganz am Ende. Igreja e os podres poderes. Ganz am Ende. Igreja e os podres poderes. Gefunden?
Aí eu já. Achou? Ok, eu vou. Vamos pela fé. Eu vou terminar, pulei algumas páginas sobre o trato com a verdade e vocês... Tá. Jesus Cristo veio ao mundo para redimir a humanidade toda. Jesus Cristo veio ao mundo para redimir a humanidade toda. Gente, isso não é polêmica inócua como essa que tem frutificado em ambiente protestante sobre calvinismo e arminianismo. Eu estou falando da universalidade do amor de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para redimir a humanidade toda. Ele é a graça de Deus feita realidade entre nós. Sua vinda ao mundo não é somente uma prova do grande amor de Deus por cada um de nós, mas é também um sinal maravilhoso que Deus espera de nós, daquilo que pode inspirar nossas vidas de modo permanente. Vindo ao mundo, Jesus inaugurou o reino de Deus. Na verdade, com ele, o futuro de Deus para toda a humanidade já começou. Vivemos hoje os primeiros sinais daquilo que no futuro será a realidade perfeita. O que esperamos um dia cumprir-se plenamente, o céu, a vida eterna com Deus, ou expressões similares, equivalentes, já era a realidade palpável e visível naquilo que Jesus Cristo fez e ensinou, mesmo que de modo fragmentário, embrionariamente. Suas curas e milagres, sua atitude perdoadora, sua afeição aos mais fracos e marginalizados, seu engajamento pela vida abundante de todas as pessoas, são prova inconfundível de que um tempo novo havia irrompido. Jesus pregou o reino de Deus, mas os seus discípulos e discípulas fundaram a igreja. Por que fizeram isso? Para que existe a igreja? Ao que parece, esta deveria ser sempre a comunhão daqueles e daquelas que acolheram a mensagem redentora de Cristo, de que desejam viver em comunhão e na prática dos seus ensinos. A igreja, salvo o melhor juízo, foi fundada para sinalizar o reino de Deus, para amar como Cristo amou, para, usando a linguagem de Tresponefa, para ser um Cristo para o mundo, nem mais, nem menos. A igreja, sendo comunhão dos discípulos e discípulas de Cristo, tem um grande significado. Isso sempre e na exata medida em que for um reflexo daquilo que Jesus Cristo viveu e pregou. Sua relevância está condicionada pela medida de seu amor pelas pessoas. Sua importância se revela na intensidade com que ela se empenha na luta pela justiça, pela reconciliação e fraternidade entre os povos. Reconciliação, gente. Quando a gente vê a televisão, esses pastores digladiando um contra os outros, usando uma linguagem monstruosamente truculenta, trogloditas dos tempos presentes. Ela vale muito quando é comunidade de perdão e de fato perdoadora. Se ela, no mundo corroído por guerra sem fim, é instrumento de paz, aí está, por certo, o seu futuro. Uma igreja que se deixa fascinar com os podres poderes deste mundo, que usa 1000 estratagemas para retirar dinheiro das pessoas, que se esmera em condenar os pecados alheios e se esquece dos seus muitos, que não educa para o diálogo respeitoso com os que pensam diferente dela, essa igreja, temo, não terá futuro. Todos os dias precisamos reaprender o que significa ser igreja de Cristo. De novo e sempre de novo devemos nos converter ao que Ele nos fala no Evangelho. Mais amor e menos ódio. Mais verdade e menos engano. Mais tolerância e menos intransigência. De fato, seguir a Cristo não é coisa fácil. Nem todos são aptos para isso. Mas para os que se colocam no caminho do seu segmento, dentro ou fora da igreja, saibam que este é um fascinante projeto de vida, que pode dar sentido pleno à vida. Quem encontrou a Cristo, encontrou um tesouro pelo qual vale a pena apostar toda a vida. Este encontrou a razão de viver. Meus irmãos, minhas irmãs, julgo que os cristãos e as cristãs ganhariam muito
se fossem mais humildes. Reconhecer suas fragilidades e equívocos não faz mal a ninguém. Nós, cristãos e cristãs, precisamos ser mais realistas. Estamos a caminho da perfeição, isto é, ainda não a alcançamos. Isso significa que devemos nos colocar não como juízes da humanidade, como aqueles que se creem os únicos detentores da verdade. Aquilo que a igreja ganha mais, acredito que a igreja ganha mais se ela se ocupar das coisas que realmente contam. E o que significa ocupar-se das coisas que realmente contam? Pregar o perdão, pregar a reconciliação, a generosidade, a justiça, a esperança, a vida eterna, a compaixão. Não há quem se oponha a isto. Misericórdia e solidariedade. Não podemos nos esquecer de que Deus não é inimigo da alegria e da felicidade dos seres humanos. Nisto está a sua glória. Que os anjos da Anunciação queriam paz na terra entre todos os seres humanos de bom coração. E paz é algo que realmente nos falta. Queira Deus, portanto, iluminar nossos passos e assim nos dar um futuro. Muito obrigado. O Oswaldo está dizendo que ainda não apareceram perguntas. Alguém já escreveu alguma? Eu não tenho problema nenhum se não fizerem. Eu saio ileso daqui. Né, bispo? Eu não teria problema. Já apareceu uma pergunta? Vamos lá. Eu vou... Olha que beleza. 2 folhas? Ó. Tá jóia. 4 perguntas já. Eu vou lê-las e vou tentar respondê-las. Tá bom, gente? Precisa, Oswaldo, dizer o nome da pessoa que fez a pergunta? Não precisa ou precisa? É bom? Tá, tudo bem. Foi feita uma pergunta que diz o seguinte: se Jesus Cristo é o Redentor da humanidade e a manifestação da graça de Deus, por que temos visto o crescimento de índices de suicídio, violência contra as mulheres e pessoas homossexuais? O que a igreja está fazendo para mudar essa realidade? Essa pessoa tocou num ponto vulnerável, que desgraçadamente ainda é uma chaga para nós, especialmente cristãos evangélicos. Todos os temas que ela mencionou, violência contra as mulheres, contra homossexuais, para citar 2 grupos que estão sempre sob risco de discriminação e de opressão, eu só posso primeiramente reconhecer que é um ponto lamentavelmente vulnerável da igreja, que nós ainda temos muito o que fazer, que é um processo demorado, doloroso, mas necessário, de conscientização das pessoas, educação. Não vou falar reeducação, porque essa palavra é um pecado em alemão, né? Mas é um trabalho difícil e necessário. Especialmente nas igrejas, nós precisamos aprender, ser educados, transformados no trato dessas questões. Mas eu só posso, diante de um tema como esse, reconhecer a nossa culpa, a nossa falha, nossa falta. Infelizmente, esses grupos não têm encontrado nas igrejas evangélicas um espaço de acolhida ideal. Eu só lamento por isso, mas entendo que é um processo que a gente tem que aprender a transformar, a mudar. No mínimo, o aprendizado do respeito. O aprendizado do respeito à diferença. Isso é o primeiro passo, mais do que necessário. Tudo que vier decorre disso. Respeito à diversidade, respeito à diferença, e torcer pela alegria da pessoa, né? Torcer pela alegria da pessoa que pensa diferente de mim, que vive diferente de mim. Esse é um princípio. Deus não se alegra com a desgraça humana. Mesmo quando a desgraça humana é decorrência de uma opção humana, Deus não se alegra com isso.
Nós não nos alegramos com a infelicidade dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque amamos. Então, se a gente se alegra com a desgraça das pessoas que não seguiram os caminhos que supostamente a gente achou que era o ideal, ou que foi a nossa opção, isso está equivocado. O amor, ele é incondicionalmente ao lado da alegria das pessoas. A outra pergunta é uma pergunta bem formulada. O Senhor, obrigado pelo Senhor. O Senhor morreu na cruz por nós, diga-se de passagem. O Senhor frisou que a igreja passou de perseguida a perseguidora durante o período medieval. Não, eu falei da patrística, do período da Idade Antiga, mas consequentemente depois também. Como o Senhor vê o discurso teológico e religioso de hoje em relação à admissibilidade do ser humano enquanto diversidade sexual e ético-religiosa? Temos sido perseguidos ou perseguidores? Pois é, a pergunta caminha para e passo com a outra que foi feita. Eu sou de um tempo, Bispo Paulo, que a professora de religião, 1977, estava na 5ª série primária, era uma turma com 50 alunos, a professora de religião apontava para mim, Dona Terezinha, e dizia: você, crente, sai de sala. E eu ficava no pátio lá, quietinho. Na época de Cosme e Damião, meu pai tinha que explicar paternalmente por que eu não podia pegar doce de Cosme e Damião, e eu me sentia desse tamanhozinho. Porque éramos minoria, ou éramos discriminados. Ninguém melhor do que os evangélicos deveriam ser os primeiros a lutarem para que ninguém nesse país seja discriminado. Porque nós fomos no passado. Nós devíamos estar na primeira fila. Não interessa. Toda discriminação contra qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, é discriminação contra nós. E no Brasil, nós temos uma história de perseguição no começo do protestantismo. Então eu digo que é um contrassenso trágico nós agora nos colocarmos entre aqueles que, pode ser que não seja de modo explícito, mas o Código Penal brasileiro diz que omissão de socorro é crime. Se a gente sabe que me ajuda, gente, meia hora, parece que um homossexual, a cada 2 horas, ou por dia são 2 assassinados no Brasil, porque são homossexuais. Só o fato de uma pessoa ser assassinada no Brasil a troco de nada já é um absurdo, especialmente por causa da opção sexual. Isso é trágico. E eu diria que é talvez tão trágico que nós evangélicos, não interessa se concordássemos ou não com a opção, a sexualidade das pessoas, mas nós não façamos uma marcha para Jesus contra isso. Eu ensino os meus filhos, eu sou kantiano na minha ética, né? Junta Kant com o puritanismo protestante, olha que tragédia. Mas eu, infelizmente, não sei, ninguém na Alemanha me ensinaram, ninguém pula além da sua sombra, né? O que eu posso fazer? Mas eu prefiro ter um superego grande do que não ter nenhum. Pois é, eu ensino para os meus filhos, qualquer injustiça contra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, é injustiça contra nós, contra mim. E eu não posso me calar, eu não posso ser conivente. E nesse sentido, essa pergunta do rapaz que faz aqui, faço a mesma fala anterior, só lamento. É um quesito que a gente tem muito o que fazer, muito a melhorar. O futuro da igreja pode estar também na relativização, na medida em que Jesus relativizou da religiosidade farisaica que hoje nos cerca. Quando eu falo relativizar, pelo amor de Deus, gente, não diga o que eu não disse. Eu disse que Jesus, está escrito, hein? Está escrito. Jesus relativizou a religiosidade farisaica. Porque ela é contraditória, ela é ambígua. Mas Jesus nunca relativizou o comprometimento, a luta por quem sofria discriminação. Não, a palavra que eu usei foi, nunca tergiversou. Jesus não abriu mão de estar ao lado de quem estava sofrendo discriminação. Dane-se se o cara era corrupto, como Zaqueu e Levi. Ele não abriu mão disso. As pessoas são alvo do amor de Deus, independente do que elas... Digo mais,
a despeito e apesar do que elas fazem, e quanto pior as pessoas pudessem ser, mais elas são amadas por Deus. Não é assim? Das 99, das 100 ovelhas, peraí, como é que é? 100 ovelhas, ele deixou 99 e foi à caça da 100ª. Naquele momento ela valia muito mais. E é assim em casa, não é? Nós não amamos, assim, na proporção, mais os filhos que estão encontrando mais dificuldades. É um amor igual, mas há momentos que a gente carrega mais amor por eles, porque eles precisam mais. Então, eu acho que Jesus nunca relativizou o que tinha a ver com um compromisso claro, explícito com a vida. E ele não abriu mão. A mulher que foi pega em flagrante delito, adultério. Curioso, ninguém adultera com a pulga. Ela adulterou com o homem. E onde está o homem? Ninguém trouxe o cara. Pois é, já está errado. Mas Jesus foi e disse, olha, quem somos nós para criticar essa mulher? Pois é. Alguém te condenou? Então não faz mais, mas segue a tua vida, seja feliz. Gente, quem sabe ajuda mais a nós evangélicos deixar claro para todas as pessoas que nós não somos inimigos da felicidade das pessoas. O sujeito que foi no Maracanã e deixou de ir no culto, que bom para ele está feliz, que bom. É porque eu queria estar lá, é por isso que eu não gosto. Pois é. Ok. Perguntas muito boas, ninguém fez pergunta difícil, então, Vanderlei, está show de bola aqui. Hein? Acho que eu cumpri minha missão. Muito obrigado, gente. Deixa eu só... a partir de agora, nós vamos começar o horário do intervalo. Há um café ali para vocês. Nós vamos encurtar um pouco o horário do intervalo para não atrasar muito o segundo bloco, mas o Levi vai fazer o lançamento do livro dele, então quem tiver interesse, venha para comprar, para assinar. O livro custa R$30 para eu comprar o iogurte dos meus filhos. E o professor Moltmann e eu vamos fotografar os 30 livros. Quem quiser, vale mais, né, com o autógrafo dele.